cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele possa nos abençoar nessa hora, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo possa ter derramada de uma maneira tremenda e abundante sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua casa, com o único propósito de louvar, glorificar, exaltar, engrandecer o Teu nome, ó Pai. Fala ao nosso coração, nos ajuda nesse momento, ó Pai, em cada momento de culto, ó Pai, que nós possamos estar buscando a Tua face, buscando entender a Tua palavra, ó Pai. Fale através dos cânticos, através da mensagem, das orações, ó Deus, que Teu Espírito possa estar nos abençoando nessa hora, Pai. É o nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo número 1. Hebreus, capítulo número 1, a partir do versículo número 1. Nos diz assim o texto bíblico: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A palavra do Senhor nos fala no capítulo número 1, de que durante muito tempo o Senhor falou de muitas maneiras e falou aos nossos pais, pelos profetas, e nesses últimos dias Ele falou pelo Jesus. A música que nós ouvimos no início do culto fala que o Verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia. Que Deus possa nos ajudar, que verdadeiramente o Senhor Jesus possa nascer no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida, que cada dia mais a maravilhosa graça do Senhor Jesus possa ser derramada de uma maneira tremenda e abundante sobre as nossas vidas. Vamos, nesse momento, ter mais um pedido de oração. Queria convidar você para que nós estivéssemos orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele cuide de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial que nós temos de louvar, de agradecer, de exaltar o Teu nome, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso culto de louvor, que o Senhor possa falar conosco nessa hora, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Também gostaria de convidar você a adorar o Senhor nesse momento, É um momento muito especial, um momento em que nós vamos trazer
parte daquilo que o Senhor tem nos dado, os nossos dízimos, as nossas ofertas, diante do trono da graça do Senhor Jesus. Então nós sabemos que Deus não necessita disso. Ele nos dá o privilégio, né, de podermos participar desse momento tão especial. Queria, nessa hora que nós estivéssemos nos colocando em pé, nós vamos estar explorando esse hino, e à medida que nós vamos estar cantando esse hino, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas diante do altar do Senhor. Vencendo, glorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, é bendito, em tudo é vencedor, é supremo, brilhando, com seu imenso poder, todos os avantes, pois crentes, juntos lutar e vencer, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que cheguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, sempre de pele e fulgor, em seu governo demonstra cuidar da amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, que se passar nos céus e chefes, Ele também ser favor, Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até os dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir para o seu Tito que ele possa nos dirigir nessa oração, agradecendo a Deus pelas ofertas, pedindo a Deus que Ele derrame graça para que possa ser bem administrado, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente, Pai, nesta hora, em que foi ali depositado, Senhor Deus, os dízimos, e que o Senhor possa estar abençoando cada um, Pai, e que eles possam cada vez mais, Pai, ter o desejo no coração e poder estar trazendo aquela parte que é do Senhor. Oh, Pai, abençoa grandemente que esse é para a tua obra, Pai, que seja um dinheiro bem instituído na tua obra e assim possamos evangelizar mais e buscar mais pessoas para te buscar, te honrar e como estar na tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos ter agora um momento de contrição, em que nós vamos buscar a presença do Senhor. Então, o que é esse momento de contrição? Nós já adoramos ao Senhor através das músicas, dos louvores. Nós já entregamos parte daquilo que o Senhor tem nos dado como oferta de gratidão ao nosso Deus. E agora nós vamos ter esse tempo de contrição. Queria que você colocasse sua vida diante do altar do Senhor. Queria que nós estivéssemos pedindo para Deus falar conosco, né? Que a graça do Senhor Jesus possa, de uma maneira tremenda e abundante, invadir o nosso coração nessa hora. Então a gente vai ter esse tempo de oração silenciosa. E aí eu queria que você estivesse falando com o Senhor nessa hora. E esse momento de oração silenciosa vai ser quebrado pelo nosso irmão Aguinaldo Jacinto, que vai estar fazendo uma oração, reconhecendo as nossas falhas, né? E depois da oração, nós vamos ter um
um momento de louvor e de adoração ao Senhor. Então eu queria que você nessa hora estivesse preparando seu coração para celebrar, para adorar, para engrandecer o Senhor. Vamos ter esse tempo de oração silenciosa, depois a oração e depois o tempo de louvor. Santo Deus eterno Pai, nós queremos nesse momento te glorificar e te exaltar, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda fará em nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos nesse momento, ó Deus, estar falando com o Senhor, ó Deus, colocando os nossos pecados diante do Senhor, reconhecendo a nossa falhabilidade e sabendo que o Senhor é Deus para perdoar, ó Deus, o Senhor é o Deus para orientar, o Senhor é o Deus para trabalhar no nosso coração e fazer, ó Deus, não segundo a nossa vontade que é falha, mas segundo a Tua vontade que é perfeita e agradável. Então, ó Deus, ministra a cada vida, fala a cada coração, ó Senhor Deus, quando confessamos ao Senhor, ó Pai, quando colocamos a nossa falhabilidade diante do Senhor, quando colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa responder a tempo e a contempo e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, abençoando-nos, ó Deus, tratando-nos, ó Deus, exortando quando necessário, ó Pai, e que em tudo nós possamos entender que a Tua resposta é a boa, é a perfeita e a agradável. Então, ó Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido a igreja que se coloque em pé. Vamos nesse momento estar passando esse tempo de adoração e exaltação ao nosso Deus. Amém. Mais uma noite na casa de Deus, na presença do Senhor. Mais um culto em que nós prestamos ao Senhor toda a nossa devoção, todo o nosso amor ao Rei Jesus, que se entregou por nós na cruz e através do seu sangue precioso nós temos livre acesso ao trono do Senhor, nós temos a salvação. Que nesse tempo você possa realmente se derramar na presença dEle, não só quando estivermos aqui, não só quando o louvarmos aqui no templo, mas se derramar em toda a sua vida diante desse Deus e louvá-lo com todo o seu ser, com as suas atitudes, que você possa entregar ao Senhor tudo, seu coração, a sua vida, e saber que Ele te ouve, que Ele te escuta, e dizer: Senhor, eu te amo, Pai, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui, para prestar esse culto a Deus, ao Senhor, e dizer que nós o amamos. Fazes sair
adorar em espírito e em verdade. Precisamos de Ti, Senhor, e que nós nascemos para Te adorar, Senhor. Esse é o nosso propósito, Senhor, engrandecer o Teu nome, ó Pai, aqui neste lugar, nesta terra, Senhor. Ó Pai, nós nascemos, ó Pai, para glorificar o Teu nome, e que isso, ó Deus, seja, ó Pai, visível às pessoas, Senhor. Nós queremos refletir, ó Pai, a Tua luz, que a luz de Jesus venha brilhar, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, e que em tudo que fizermos, Senhor, que a nossa vida possa agradar somente a Ti, ó Pai. Nós não queremos agradar, Senhor, ninguém que está ao nosso lado, em nenhum lugar. Nós queremos apenas Te servir e Te adorar, pois foi para isso, Senhor, que o Senhor nos criou, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos isso, ó Pai, de que somos Teus filhos, Senhor, e queremos, ó Deus, Te honrar com tudo que temos e com tudo que somos, Senhor. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, e sabemos que tudo que acontece na nossa vida, Pai, vem de Ti, Senhor. Por isso nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. E nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Deus, continuar louvando a Ti, Senhor. Quão formoso és. Glória enche a terra.
Senhor. Maravilhoso é contemplarmos o Senhor nessa noite. E nós vamos agora estarmos ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra possa também penetrar o mais íntimo do nosso ser. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora um tempo de oração, de intercessão pela nossa cidade, pela nossa igreja. Se tem algum pedido que alguém gostaria de colocar agora, a gente vai estar tendo esse tempo de oração, buscando a presença do Senhor. Fala. Minha cunhada, o irmão dela, sofreu um neurisma. Acho que a esposa já falou no grupo. Parece que ele estava passando por uma cirurgia agora, uns minutos atrás aí. Para Deus abençoar a recuperação, alguns médicos lá. Tá, como que é o nome dele mesmo, mano? Wilson. Wilson, né? Então está sendo operado agora o Wilson, nós vamos estar orando pela vida dele. Alguém mais? Tem algum pedido? A Jéssica também, que Deus possa estar abençoando, derramando graça sobre a vida dela. Pela sua vida, pela coluna, para Deus abençoar, derramar graça, né? Alguém mais? Então nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Deus derrame graça de uma maneira muito especial sobre as nossas vidas nessa hora. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa hora te agradecer pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. E de uma maneira muito especial nós queremos colocar agora a vida do Wilson na tua presença, Pai, para que o Senhor possa estar com os médicos no procedimento que ele está fazendo, seja abençoando, derramando a tua graça, abençoando a família, sustentando nessa hora tão difícil, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que ele possa ser recuperado, ó Pai, e se ainda ele não te conhece como Senhor e Salvador, quem sabe possa ser essa ocasião, o tempo, ó Deus, dele encontrar o Senhor, dele ser encontrado pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus também, ó Deus, que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida da Jéssica, ó Pai. O Senhor esteja guardando ela, abençoando também o procedimento que ela vai fazer amanhã, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e que o Senhor possa estar cuidando da vida dela, abençoando sua saúde, sustentando, ó Pai, derramando as bênçãos sem medida, Pai. Nós te pedimos também em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pela vida da dona Neide, ó Pai, que o Senhor esteja derramando da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dela, abençoando, ó Deus, para que ela possa ser restaurada dessa enfermidade que há tanto tempo tem acompanhado, que o Senhor possa derramar bênção sem medida, ó Pai, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, coloca a tua mão poderosa, Pai. Nós te pedimos também, ó Deus, pela vida do pastor Coine, da dona Nilza, ó Pai, que o Senhor esteja os abençoando, derramando a tua bênção, guardando, protegendo e livrando de todo o mal, Pai. É no nome precioso de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós estaremos hoje olhando o capítulo número 9 do livro de Josué. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia nesse livro. Como o capítulo 9 tem muitos versículos, nós não estaremos lendo ele na totalidade, mas à medida que nós formos estudando o livro, o capítulo, nós estaremos lendo os versículos, né? Então nós estaremos hoje acompanhando aí capítulo 9 de Josué. Não deixe de consultar a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje, essa é a palavra que Deus vai falar no nosso coração. Queria que você pudesse abrir comigo a Bíblia lá em Josué, no capítulo número 9, e nós vamos estar olhando para algumas coisas que o texto nos fala, né? Então é importante a gente entender, quando a gente fala a respeito do livro de Josué, é muito importante você aprender algumas coisas que ele fala. Você pergunta, por que nós estudamos o livro de Josué? Porque no livro de Josué nós encontramos de uma maneira muito clara as promessas que foram feitas durante todo o Pentateuco sendo cumpridas. E a partir do momento que a gente vai olhando e vai estudando cada um dos versículos, nós vamos ver a fidelidade de Deus. Então esse é um dos motivos pelos quais nós devemos estar estudando o livro de Josué. Uma outra questão
mostra essa fidelidade de Deus. Todas as promessas que Ele fez, tudo aquilo que Ele disse que ia fazer, Ele fez, Ele realizou, e hoje isso traz para nós um alento no nosso coração, porque a gente pode de fato conhecer o Senhor e saber que Ele é fiel. Quando a gente olha no capítulo número 9, o capítulo que nós vamos estar vendo hoje, nós vamos ver que a partir desse momento o povo de Deus começa a entrar para o sul da terra prometida. Então até aqui ele tinha chegado na entrada da terra prometida, tinha conseguido algumas vitórias contra Jericó, contra Betel e também contra Ai, e agora ele começa a mostrar, né, essa necessidade. Ele vai para o sul e ele vai começar a concluir aquela trajetória de conquista da terra prometida. Então é importante a gente entender, quando ele fala a respeito disso, que quando ele chega no capítulo número 8, a gente falou isso semana passada, eles fazem uma grande festa, uma grande celebração da aliança. Então é muito interessante a gente entender, como a gente viu a semana passada, que eles estavam diante de 2 montes, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então você imagina que quando se faz uma cerimônia dessa, é assim quase que impossível que os povos vizinhos não vejam o que estava acontecendo. Então quando a gente começa a olhar, a gente tem que ver toda essa situação. Então um grupo ficou de um lado, outro grupo ficou do outro. De um lado foi falado da maldição, do outro lado foi falado da bênção, mas aquela celebração foi algo grandioso e que provavelmente todas as pessoas que estavam ali naquela região, eles perceberam. Então eu queria que nós estivéssemos pensando um pouquinho desse, né? Para compreender melhor o capítulo número 9, nós temos que voltar um pouquinho lá no Pentateuco. Então agora eu gostaria que vocês me acompanhassem. A gente vai estar viajando por alguns textos da palavra do Senhor. Então a gente vai estar abrindo em alguns lugares, vamos aprender algumas coisas muito importantes. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que lá quando se fala da promessa da terra prometida, ele fala que a terra prometida estava habitada, né? Tinha um povo que morava lá, né? A gente vai ver isso, né? E esse povo, ele tinha as suas cidades fortificadas, tinha todo tipo de tinha todo tipo de construção, né? De edificação. Então tinha ali tudo bem estruturado. Então quando a gente olha, a gente não imagina assim que era uma cidade, um lugar deserto que era só chegar e levar. Não, teria que ser conquistado. E a gente está caminhando junto aqui com o livro e vendo a conquista que aos poucos está sendo falado, né? Então o povo precisava conquistar a terra prometida. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar, a gente precisa ver quais são as orientações que Moisés deixou para o povo. Então eu preciso convidar vocês para que a gente vá agora no texto, né, que nós vamos ver algumas orientações que ele fez. A orientação não deveria fazer aliança com os moradores da terra, pois era povo idólatra, e por essa razão todos devem morrer, para que as práticas abomináveis não contaminem o povo. Então, aí quando a gente olha, esse é o princípio geral. E agora a gente vai ver um texto bíblico que fala a respeito disso. Êxodo, capítulo número 14, versículo número 11, até o versículo número 17. Então nós vamos ver que ali, quando Deus dá a terra, faz a promessa da terra, ele também faz algumas restrições. Então a gente vê agora Moisés falando dessas restrições. Vamos lá comigo? Êxodo capítulo número 34, versículo 11 até o versículo número 17. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o que te ordeno hoje, eis que lançarei fora de sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É Ele
Sim, Deus zeloso é para que não faça aliança com os moradores da terra, não suceda que, em prostituindo eles com os deuses, lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tome mulheres dos seus filhos para os teus filhos e as suas filhas, e prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então, quando nós olhamos aí no texto, né, nós vemos de uma maneira muito clara ele falando para a gente da necessidade que o povo tinha de não continuar. E a gente vai continuando dentro do texto, né, nós vamos ver que o povo precisava ouvir essa cidade. Então, ele mostra para a gente, não pode fazer isso. No texto que nós lemos, ele lista as mesmas cidades que nós estamos agora vendo, né? Ele está nos mostrando essas questões. Então, quando a gente olha o texto, né, e aí a gente vai ver, então eles não poderiam fazer aliança com aquele povo. Então, essa é a primeira ordem que precisava ser registrada. Agora eu convido você para a gente ir para Deuteronômio capítulo 20, né, do versículo 10 até o versículo 18. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, né, a respeito da outra possibilidade. Então, a gente viu aqui nesse primeiro texto que não era para fazer aliança com aquele povo, porque aquele povo era um povo que desobedecia a Deus, e um povo que ia, a partir do momento que o povo de Israel ia entrar, esse povo de Israel ia servir de juízo para aquele povo que tinha cometido as coisas erradas. Então aqui, agora a gente vai ver Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 até o versículo 18. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a tua resposta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados, e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás ao fio da espada. Mas as mulheres e as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tornarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu, melhor dizendo. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desse povos. Então, quando nós olhamos, quando a gente vê essa realidade, e aí ele começa a mostrar para a gente, né, algumas coisas muito interessantes. E aí ele continua dizendo: porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego, antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os gerezeus, os efeus e os jebuseus. Então, a gente vê, quando ele dá as orientações, ele diz assim: gente, tem duas possibilidades. A terra que vocês vão entrar, vocês precisam conquistar, ok? Ok. Como que vai fazer isso? Vocês vão aniquilar todo mundo de lá. Por quê? Porque esse pessoal é um pessoal que desagrada a Deus, que faz as coisas que estão contra a vontade do Senhor. Então, para que eles não contaminem vocês, para que eles não levem vocês para o caminho errado, então é melhor que vocês acabem com todos eles. Então, aqui a gente está falando de uma situação de guerra. Então, o que a gente está entendendo não é assim que vai lá e vai destruir um povo. Nós estamos falando de um estado de guerra, em que a guerra vai acontecer, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, vai abençoar ali aquelas pessoas, dando a eles vitórias. Então, e por isso ele diz que era importantíssimo que ninguém fizesse aliança. E aí, aquelas pessoas que morassem longe, então era para se dar a possibilidade de paz. Se houvesse paz, essas pessoas passavam a ser escravos do povo de Deus. Se não houvesse paz, então havia-se ali aquele processo de guerra, e nesse caso os homens eram mortos, mas as crianças, as mulheres e os animais e as coisas ficavam
como posse daquele que vencesse a batalha. Então essa era o contexto que estava acontecendo, né? Então quando a gente pensa a respeito disso, a gente vê de uma maneira muito clara o que ele estava falando. Então você olha para o texto, você tem que falar assim, então eu tenho que olhar lá atrás para ver o que aconteceu. Por isso que a gente precisou fazer essa viagem no Pentateuco, para a gente entender o que está acontecendo aqui agora em Josué, capítulo número 9. Então nós temos da parte de Deus ordens claras para que o povo obedeça. Então, para os de perto, a ordem era destruir tudo como punição às práticas que desagradam a Deus. Para os de longe, se aceitarem a paz, eles não vão ser destruídos, mas eles vão se tornar escravos do povo. Então, isso a gente precisa saber para que a gente consiga entender o capítulo número 9. Então, aí, quando a gente olha, por exemplo, para essa questão, então, tem essas orientações. Mas tinha mais uma outra orientação que era importante que a gente saiba. E essa orientação está em Números, capítulo número 27, versículo 18 até o versículo 21. Números, capítulo 27, do versículo 18 até o versículo número 21. O que aconteceu? Quando o Josué foi ser ungido como aquele que ia ser o sucessor de Moisés, Moisés chegou para o Josué, é esse contexto que está acontecendo. Moisés chegou para o Josué e falou assim: Josué, presta atenção, eu vou dar para vocês algumas orientações para que você possa fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Então, nesse contexto, nós estamos diante do momento em que Moisés está passando para Josué as informações para que Josué continue a caminhada de chegar a levar o povo até a terra prometida. Então a gente está lá em Números capítulo 27, versículo 18 até o versículo 21. Diz assim: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, ele e toda a congregação. Então, aqui o que aconteceu? Qual que era a ordem que estava sendo dada? Para que houvesse qualquer batalha, tinha que ter o quê? Consultar o Senhor, ok? Então o povo precisava, qualquer coisa que o povo fosse fazer, eles tinham que consultar o Senhor. Lembra da história de Ai, que passou algum tempo atrás? O que aconteceu? O povo não consultou o Senhor, falou assim: a gente dá aí uns 3.000, a gente consegue vencer esse povo aí, a gente não precisa de todo mundo. E aí foram lá e foram derrotados. Então aqui mais uma vez a gente percebe que eles desrespeitam a ordem de Deus, e eles não confiam no Senhor, e eles não buscam a direção de Deus, e eles não consultam a Deus para ver se eles iam ou não entrar na guerra, sair daquele lugar. Agora a gente vai entrar no capítulo número 9, e a gente vai começar a nossa caminhada por esse capítulo a partir do versículo número 1, para que a gente possa entender o que aconteceu. Depois que tudo aquilo que tinha acontecido, capítulo número 8, aquela celebração tremenda, todo mundo ficou sabendo, olha, o povo lá está celebrando, o povo lá está adorando, porque Deus tem dado vitórias para eles. Os povos que estavam em volta ficaram com o quê? Com medo. Ficaram assim, eles pensaram assim: gente, esse povo é muito poderoso, a gente tem que dar um jeito para resolver esse problema, porque se a gente ficar aqui desse jeito que nós estamos, nós vamos ser todos mortos por eles. Olha o que eles fizeram com os reis lá no passado. E aí a gente entra para o capítulo número 9. Capítulo número 9, versículo 1 diz assim: sucedeu que, olha lá o texto, ouvindo isto o que? Tudo aquilo que tinha acontecido, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os efeus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Israel. Em outras palavras, assim, gente, a gente tem que entender que ali eram várias nações que eles viviam brigando uns com os outros
para dominar o território. Mas quando o que estava acontecendo, ele fala assim, gente, está chegando um povo muito poderoso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir. Porque se a gente se unir, a gente vai conseguir vencer ele. Agora, se a gente não se unir, a gente vai perder. Então, aí está dizendo que todas aquelas listas que a gente tinha falado lá, os amorreus, não, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heteus, os jebuseus, se ajuntaram e de comum acordo. Então, eram 7 povos que se ajuntaram contra Israel. Só que a gente entende que uma outra, também a Bíblia fala que nesse acontecimento, versículo 1 e versículo número 2, ele fala da primeira reação. Eles se ajuntaram para destruir o povo de Deus. E agora, o que a gente acontece? A gente chega no capítulo 9, versículo número 3. Olha aí comigo. 9, versículo número 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó, com Ai, usaram de uma estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos, consertados, nos pés sandálias velhas, remendadas em roupas velhas sobre si, e todo pão que traziam para o caminho era um seco e bolorento. Então o que eles fizeram? Eles simularam e diziam assim, gente, ó, a gente não vai dar conta de bater com esse povo, não. Ele é muito poderoso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fingir que a gente vem de longe. E a gente vai propor para eles uma aliança. E é legal a gente entender aqui nesse contexto a ideia da sutileza do que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma tentação. É uma coisa sutil que vai tirar a gente do caminho certo e vai desviar aquilo do plano que se tinha. Então, provavelmente, quando a gente olha, fala assim, Josué vai guerrear e ele vai destruir todos eles. Mas esse povo pensou, como aqui o texto fala, uma estratégia. Como que a gente pode pegar esse povo? E eles ficam pensando assim, mas como que eles pensaram um negócio desse? E aí, os comentaristas dizem que provavelmente eles sabiam que Moisés falara ao povo que de longe poderia fazer acordo. Então eles chegam diante de Josué, diante do povo, simulando tudo aqui, pega aquele pão tudo bolorento, pega aquela sandália velha, pega aquela roupa rasgada, eles chegam assim, aquela cara de mendigo, oh Josué, nós estamos aqui, nós somos de longe, e fazendo toda aquela encenação, né, de que eles eram de longe. Olha, esse pão aqui, quando a gente pegou ele lá no forno, estava quentinho, hoje ele tudo bolorento. A roupa, nossa, olha que estado. E aí o que acontece? A gente percebe de uma maneira muito clara, né, que eles usam dessa estratégia. Mas eles fizeram aquela fantasia, aquela coisa bem bonita, para enganar o povo. E aí eles estavam morando ali da onde a região que Josué e seus homens estavam, era 3 dias de viagem. Então eles eram vizinhos. Só que aí, quando eles fizeram toda essa encenação, né, o que acontece? Né? Então eles usaram essa situação. Primeira coisa, a gente vai agora, capítulo número 9, versículo 6 e o versículo número 8. Acompanhe comigo aí na palavra de Deus, capítulo número 9, versículo 6 e o versículo número 8. E aí diz assim, foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, eles disseram a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus. Presta atenção para a gente entender alguma coisa. Olha, eles sabiam que de longe podia fazer aliança, mas lá no texto que a gente leu, é importante a gente entender o que Deus tinha falado. Quem que tinha que fazer algum tipo de acordo? Era Israel. Na verdade, ele tinha que fazer paz, não era para fazer nenhum tipo de aliança. O que Moisés tinha falado para o povo era que se o povo fosse de longe, se eles quisessem se submeter à paz, era para fazer paz. Mas em nenhum momento se fala de aliança. É uma tentação sutil, que o povo não ouviu a Deus e acabou caindo. Então você percebe aí no texto, né, nós vemos, no versículo agora, continuando a leitura de Josué capítulo 9, versículo 6 e 8, porventura habitais no meio de nós,
Como, pois, faremos aliança com vocês? Então, a ideia é assim, peraí, mas por que a gente vai fazer aliança com vocês? Vocês moram perto da gente? Tipo assim, eles tiveram uma desconfiança leve daquelas pessoas. Daí eles disseram, responderam a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois? De onde vindes? Então, existe ali uma pergunta assim, peraí, quem vocês são? De onde vocês são? E aí eles vão contar uma história, né? Uma história muito bonita que vai enganar o povo, que vai levar o povo, vai levar Josué e seus homens a cair numa contradição, né? Olha lá, versículo número 9, ele vai contar essa história para a gente, versículo número 9 até o versículo número 12. Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos da sua fama, e tudo quanto ele fez no Egito, e tudo quanto ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Asbom, Og, rei de Bazá, e que estavam em Astarote. Então eles começam a exaltar o nome de Deus. Eles, nossa, nós estamos sabendo acerca de Deus, nós sabemos que Ele faz um monte de coisa, nós estamos sabendo todas essas coisas. Então, mais uma vez, a gente continuando o texto, ele vai dizendo assim: pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei pois agora aliança conosco, este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora seco e bolorento. Pegaram a estratégia do povo, eles começaram a glorificar Deus, eles começaram assim: gente, olha esse povo, veio de longe, ele teme a gente. E aí quando começa a questão da tentação, e aí eles já fazem ali, lança a proposta. Na verdade eles fazem: faz aliança com a gente. Você não pode matar nós queremos estar relacionados com vocês, fazer essa aliança. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Daí ele continuando falando: e esses odres eram novos quando encheram de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes estavam, essas nossas sandálias já envelhecendo por causa da muito longo caminho. Então, o que aconteceu? Eles engrandeceram a Deus, e eles apresentaram falsas provas, e eles propuseram a aliança. Quem tinha que estar fazendo paz era o povo de Deus. Mas esse povo, ele foi estratégico, e ele falou assim: a gente não vai brigar com esse povo, a gente vai fazer uma estratégia, a gente vai fingir que a gente veio de longe, e a gente faz aliança com eles. E aí, na hora que eles fazem aliança com eles, eles não podem nos matar. Eles não estavam temendo a Deus. A preocupação que eles tinham era única e exclusivamente que eles estavam com medo do povo de Deus. Então, o que eles fizeram? A gente enche a bola do povo de Deus, eles vão ficar orgulhosos desse fato, e eles vão fazer aliança conosco. É isso que o texto está nos mostrando. Continuando, né? A gente chega agora capítulo número 9, versículo número 14 e versículo número 15. Nesse texto, a gente vai encontrar, presta atenção, se você quiser grifar aí na sua Bíblia, você pode grifar, que aí ele vai dar para nós o que de fato aconteceu. Esse versículo número 14, versículo número 15, é a chave para a gente entender todo o capítulo número 9. Olha comigo o primeiro erro, versículo número 14 do capítulo número 9. Então os israelitas tomaram das provisões e não pediram conselho ao Senhor. Eles olharam, e a gente precisa entender o que é essas provisões. Provisões eram os camelos, os animais deles estavam cheios de coisas. E aí de repente ele fala assim: olha, eles têm medo da gente. Olha quanta coisa que eles nos trouxeram. Que mal há de a gente fazer aliança com eles? Consegue perceber a sutileza da tentação? Eles apresentaram aquelas coisas, e aí o texto fala, então os israelitas tomaram as provisões. Tudo aquilo que eles trouxeram, tudo aquilo que eles apresentaram, tudo cheio de coisas boas, eles falaram assim: vão ficar com a gente.
E aí a gente vê, e aí no final do versículo ele diz assim: e não pediram conselhos ao Senhor. O segundo erro a gente encontra no versículo número 15, diz assim: Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Olha, presta atenção no que o texto está dizendo. Quem poderia manter a paz ou fazer a paz era o povo de Deus. Josué fez paz, mas presta atenção que eles caíram na tentação. E Josué diz que eles concedeu aliança. Então Deus tinha dito de uma maneira muito clara que não era para fazer aliança com aquele povo. Mas eles desobedeceram a Deus, eles não consultaram a Deus, eles olharam os donativos, eles olharam toda aquela falsa narrativa que eles levantaram. E eles falaram: gente, esse cara, vamos fazer acordo com a gente, olha quanta coisa, são de Deus, esse negócio aqui é de Deus. E fizeram um acordo. E aí, a gente continuando andando, né? A gente vendo, ele diz para a gente, no versículo 16 e o versículo 17: a cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, olha aí mais uma vez o texto mostrando isso, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. E aí eles perceberam que eles tinham feito um negócio muito errado. Pois, partindo dos filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia, e a sua cidade era o Gibeão, Serifa, Bereote, Kiriate, Jearim. Então ele estava falando assim: gente, olha, quando eles chegaram, estavam caminhando assim: mas vocês não eram de longe? A gente era daqui mesmo. Agora a gente já fez uma aliança com vocês, e vocês não podem nos destruir. Percebe? Consegue ver como é que é essa tentação, como é que é a sutileza desse negócio de eles não ouvirem a voz do Senhor? E aí, quando a gente olha para essa situação, aí o que acontece? Quando eles viram que eles tinham feito a coisa errada, é muito interessante a gente perceber isso. Isso é uma coisa muito séria para a gente poder colocar, tipo, como que eu vou falar, um parêntese. Você vai falar assim: olha, eu fiz um determinado acordo, mas eu não sabia muito do que estava acontecendo, e por isso que eu não vou cumprir o acordo. Muitas pessoas fazem isso, tipo assim: pastor, eu não sabia que não era para casar com um não é crente, eu não sabia, pastor. Então, de repente, pode terminar com isso. Só que aqui, o texto está falando claramente que o povo de Deus fez um acordo sem conhecer o que estava acontecendo, mas eles foram obrigados a cumprir o acordo. Interessante a gente entender isso, porque o acordo foi feito diante de Deus. Mesmo que você não tivesse todas as informações, a partir do momento que o povo fez o acordo, você fala assim: pastor, eu não sabia, agora minha visão é diferente, e eu não tenho mais que zelar por isso. Não, meu amado, você vai precisar zelar, porque o texto está falando com todas as coisas que você fez um acordo diante de Deus. Você se prontificou diante do Senhor de fazer uma coisa para Ele, e aí agora você está dizendo: você vai ter que cumprir o seu acordo. Para a gente compreender, né, o que a palavra de Deus nos diz. Olha aí o versículo número 18 e o versículo número 20, diz assim: os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Os líderes aqui que ele diz, né, os conselheiros, é como se fossem os líderes de cada uma das tribos, como se fosse um conselho que tomasse a decisão. Eles consultaram e eles fizeram um acordo. Só que o acordo que eles fizeram era de proteger aquele povo. Só que a população, o povo, falou assim: gente, vamos matar esse povo aí, eles nos enganaram, vamos matar. Pô, não. Nós fizemos um pacto com eles. Nós não podemos matá-los mais.
Consegue entender o que está acontecendo aqui no texto, a maneira como ele vai falando? E ele continua dizendo, né? E disseram-lhe, pois, os príncipes, esses que são os príncipes, aqueles que governam a cidade junto com Josué. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam e se tornem rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E aí a gente precisa entender um negócio muito interessante que o pastor Nicodemos nos fala. Ele diz assim, que qual que era a punição deles? Eles iam ser cortadores de lenha e buscadores de água, ok? Só que quando foi construído o templo, o templo foi construído, e lá no templo tinha um negócio que o altar precisava ficar aceso constantemente. E para o altar ficar aceso constantemente, precisava do quê? De lenha. Esses homens, a partir daquele momento, eles passaram a cortar a lenha que mantinha o altar de Deus aceso. E ele diz também que eles eram aquelas pessoas que buscavam água. Dentro do santuário, uma das coisas que mais acontecia era sacrifício. E o sacrifício, quando terminava o sacrifício, tinha que alguém limpar aquele sangue que foi derramado. E para limpar aquele sangue que foi derramado, precisava de água. É interessante a gente perceber como que é a graça de Deus. Então, essas pessoas que eram idólatras, essas pessoas que estavam longe de Deus, essas pessoas que estavam com medo de morrer, eles fizeram lá todo aquele estratagema para escapar desse julgamento. Mas o que Deus faz? Deus os coloca diariamente diante do altar do Todo-Poderoso. E a gente fica pensando assim, nossa, mas quem sabe eles todos os dias quando tinha sacrifício eles estavam lá, porque todos os dias quando tinha oração eles estavam lá, todos os dias eles estavam presenciando o agir de Deus. Você fica pensando assim, quantos deles não se converteram? Interessante a gente ver a ação poderosa de Deus quando ele fala a respeito dessa situação, né? E aí, uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar agora, todo mundo lembra da história de Noé. Noé, um determinado dia, tomou um golão de vinho lá, tomou bastante vinho, ficou totalmente embriagado, e aí tirou a roupa, tudo. Daí um dos filhos dele viu a nudez do pai e não fez nada. E aí, daí de repente os outros filhos viram a situação, foi lá, sem ver o pai, chegaram e cobriram os filhos. Né? Se você lembrar dessa promessa, então Noé amaldiçoou Cã, que era ali o filho de Noé. Porque ele viu a sua nudez e não fez nada. Por essa razão, Cã seria servo de Sem. Cã, os descendentes de Cã são os cananitas. Israel agora está chegando na terra, que é o descendente de Sem, e são os semitas. Então agora, nesse momento, está cumprindo a promessa que Deus tinha falado através da boca de Noé, que Cã seria servo de Sem. Os cananitas passaram a ser servos de Cã. E na promessa deles, assim, eles vão cortar lenha e trazer água. Você percebe o agir de Deus na história, controlando todas as coisas e cumprindo suas promessas? Então, aqui nós temos os cananitas sendo escravos dos semitas. O irmão está sendo agora escravo do outro irmão, porque em um determinado momento houve ali uma desobediência e a maldição caiu sobre ele e a bênção caiu sobre o outro. E agora se cumprindo nessa história. Então, quando a gente chega nesse texto, né, no final do texto, para a gente estar concluindo aí a nossa lição, nós temos aí alguns versículos, né, versículo 24 até o versículo 27, diz assim: então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito tememos muito por nossa vida, por causa de vós fizemos assim. E eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bem e reto. Assim lhe fez, livrou-nos das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia José os fez
rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Interessante a gente ver essa questão que nós estamos considerando. Você fica pensando assim, pastor, e agora? Quais são as lições que a gente aprende sobre tudo isso? Primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse: tome muito cuidado com a tentação. Ela é sutil, para desviar você do caminho. Quantas vezes, por muito pouco, você foi ludibriado? Lembra da história de Adão e Eva? Foram algumas coisas que foram faladas, algumas coisas que foram ditas que fez com que o povo fosse para o outro lado. Essa é a natureza da tentação. Nunca a tentação vai ser alguma coisa assim declarada, mas vai ser sutil e vai levar você longe da presença de Deus. Às vezes é um namorado, às vezes é um emprego, às vezes é um trabalho, algo que parece ser um negócio bom, mas no final vai ser dor e tristeza. Uma outra lição: Deus é fiel, suas promessas são verdadeiras. A gente viu aqui na história como que Deus cumpriu todas as suas promessas. Tem a coisa assim, você fala assim, parece que não tem relação, mas Deus cumpre todas as promessas. É interessante a gente entender, né, que Deus fez promessas para nós. Ele fez promessa de vida eterna, Ele fez promessa que vai suprir nossa necessidade, Ele fez promessa que Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. E a gente trazendo para o nosso contexto aqui de igreja, presbiteriano centenário, Ele fez promessa que vai estar conosco, que vai nos sustentar, que vai nos amparar, que vai trazer alívio no nosso coração. Nós estamos passando por um momento difícil, mas essa palavra é uma palavra que traz consolo no nosso coração, coragem para continuar acreditando que dias melhores vão acontecer, porque o Senhor vai derramar a graça e a misericórdia sobre a nossa vida e vai transformar a nossa história e vai fazer diferença. É importante a gente entender quando ele fala a respeito disso, que a gente precisa ser fortalecido por essas coisas. Olha para as promessas que Deus fez, como Ele cumpriu todas. Se Ele cumpriu todas as promessas, por que Ele vai deixar de cumprir as promessas agora? Interessante que nós percebemos aqui que Ele faz promessas para mim e para você, promessas de vida, promessas de água viva. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O mundo quer oferecer para nós pão bolorento, mas Jesus quer nos dar água viva. E aí você precisa confiar no Senhor e saber que Ele vai prover para você todas as coisas. Uma outra coisa que eu queria deixar para você pensar é: Deus sempre deseja que o consultamos, ou Deus deseja que sempre o consultamos, ou consultemos a Ele. Então, quantas vezes a gente toma algumas decisões sem consultar o Senhor, e a gente sofre porque a gente não consultou o Senhor? E quando eu falo consultar o Senhor, não é assim: oh Deus, Todo-Poderoso, fala comigo agora, meu Deus. Olha não para a palavra, lê o que a palavra tem a dizer, como que ela está falando para mim, o que ela tem a ver com aquelas coisas. Todas as coisas, todas as necessidades, nós encontramos princípios na palavra que nos ajudam a ir para o caminho certo. Quantas vezes a gente não consultou a Deus e, como consequência, a gente pagou um preço extremamente complicado. Quantas vezes a gente não buscou a direção do Senhor? E a direção do Senhor é alguma coisa mais prática. Aqui, a gente estava falando a respeito do Antigo Testamento, e às vezes, as promessas vinham através dos profetas, através de várias coisas, mas aqui hoje a gente tem as promessas estabelecidas na palavra. A Bíblia, é só nós lermos, é só nós abrirmos ali a palavra, e a palavra do Senhor vai nos mostrar, vai nos apresentar quem é o Senhor que nós confiamos. E uma das coisas mais interessantes que eu gostaria de falar é que Deus transforma os nossos erros em bênção quando agimos de forma correta. Deus transforma os nossos erros em bênção quando agimos de forma correta. O que aconteceu aqui? O povo viu que tinha errado. O que eles fizeram? Eles tinham duas opções: romper o acordo ou cumprir o acordo. Eles resolveram cumprir o acordo. Quando eles cumpriram o acordo, eles tiveram que pagar com as consequências daquela situação.
Mas Deus é tão misericordioso que Ele transformou aquela situação em bênção. Por causa daquela situação, o povo lá na frente não tinha mais a necessidade de carregar água e nem de cortar madeira para o processo de adoração, porque Deus já tinha providenciado um povo que ia se incumbir disso. De um lado, esse povo que era estranho, de um povo que era idólatra, agora durante todo o processo de adoração do Antigo Testamento, esse povo estava presente. Entende que eles perceberam esse erro, eles perceberam que tinham feito a coisa errada, e aí, como consequência, eles consertaram. Às vezes a gente começa errado, e a gente fala, vai dar muito trabalho consertar, e aí a gente acaba indo para outro caminho. Só que se a gente consertar a vida e acertar aquilo que está errado, Deus vai, pela sua infinita graça, transformar aquilo em bênção. Lembra da história de Davi? Davi errou quando ele tomou Betseba como sua esposa. Ela não era a sua esposa. E aí o que aconteceu? Quando ele chega diante do profeta, o profeta fala assim: Davi, você pecou contra Deus, o menino vai morrer. E aí o que acontece? Davi confessa o pecado diante de Deus, né? E ele chora na presença do Senhor, e ele busca a presença do Senhor, mas o filho não foi salvo, aquele menino morreu. Mas só que, como Deus trata da gente, aconteceu que ele teve um segundo, daí resolveu a situação, casou com Betseba, porque agora ela era viúva, e aí ele teve um filho. Quem é esse filho? Quem é o filho? Salomão. E quando fala a respeito da história de Salomão, diz que Deus se agradou de Salomão, porque aquilo que Davi tinha feito de errado, como foi tratado, resolvido, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, transformou Salomão numa pessoa especial, que teve toda uma situação diferente. Aí depois fala, mas pastor, em determinado momento da história de Salomão, ele fez um monte de coisa errada. Mas quando fala do nascimento dele, fala que Davi, que Deus se agradou de Salomão. Eu queria convidar você para pensar acerca da sua vida. Às vezes pode ser que você tenha feito alguma coisa errada, uma decisão equivocada. Então a melhor coisa que você precisa fazer é confessar diante do Senhor e voltar para o caminho certo, porque Deus vai te abençoar. Não como se fosse uma questão de troca, mas quando você entende que você foi para o caminho errado. Quantas vezes a gente mantém nos nossos relacionamentos condutas equivocadas que vai contra a palavra do Senhor, e a gente sabe que está errado. A palavra fala com a gente, mas a gente continua fazendo aquilo. Mas quando a gente conserta a vida e busca a face do Senhor, o Senhor nos abençoa. O Senhor traz paz ao nosso coração e o Senhor muda a nossa história. Queria que nós pudéssemos pensar acerca desse assunto, né? Como que é importante a gente entender isso que a palavra do Senhor está nos falando. Queria terminar agora com uma oração para Deus abençoar a sua vida, que Deus possa falar com você. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você tem desobedecido, se você tem consultado ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, mas hoje, agora, esse é o momento de você renovar a sua aliança com o Pai, de você buscar a face do Senhor, para que Ele fale no seu coração. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Ele pode transformar, e pode mudar a sua vida, e pode fazer diferença no seu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele para que Ele nos ajude e nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer de uma maneira muito especial pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nos dá, ó Deus, cada dia mais sabedoria bíblica, Pai, para não cair nas tentações desse mundo mal, Pai. Ó Deus, não permita que a gente seja enganado, ludibriado, Senhor Jesus, por pão bolorento, quando na verdade o Senhor quer nos oferecer água viva, que vem direto do trono do Pai, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a entender, ó Deus, que o Senhor sempre tem os melhores
as melhores promessas para a nossa vida, Pai. Sempre o Senhor vai fazer algo especial, tremendo, sobrenatural, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Muitas vezes, ó Deus, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nós achamos que o Senhor não está olhando, não está presente, mas Tua palavra nos fala que o Senhor conhece todas as coisas. O apóstolo Paulo diz assim, que tudo coopera, tudo contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, a entender, nos ajuda a reconhecer o que precisa ser reconhecido, a abandonar o que precisa ser abandonado, ó Deus, e nos dá condições de cada dia fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça aí no seu coração, que você possa de fato ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ter agora, nesse momento, um momento de oração. Depois da oração nós vamos ter um cântico, e assim nós estaremos encerrando o nosso culto com uma bênção apostólica. Vamos orar mais uma vez. Gostaria de convidar você a ficar em pé nessa hora, para a gente estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer de uma maneira especial pela Tua infinita graça, porque a Tua palavra fala no nosso coração, ó Deus. Esse texto que foi escrito há tanto tempo, Pai, nos traz lições preciosas para as nossas vidas, ó Pai. Que de fato, Pai, nós podemos confiar na Sua fidelidade, que de fato, Pai, nós podemos ter confiança que o Senhor vai cumprir a Sua promessa, Pai, que de fato, Deus, nós durante essa semana possamos buscar a Tua face, consultar o Senhor, para que o Senhor nos oriente em cada decisão que nós formos tomar, ó Deus, e que durante essa semana a Tua graça, a Tua misericórdia possa ser derramada de uma maneira tremenda e abundante sobre as nossas vidas. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ao sair desse santo lugar, onde eu vi a palavra de Deus, Deus abençoe sua vida, a igreja pode se assentar. Queria só, nesse momento, ter pedido de alguns avisos, né? Falar para a Cida, ela vai dar o aviso do trabalho que vai acontecer. No dia 16 de outubro, nós vamos estar realizando uma feira de artesanato, né? Feira de artes. A gente recebeu muitas doações e ainda temos muita coisa ainda para receber. Eu queria de antemão agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a gente. Nessa feira será no dia 16 de outubro, das 13 às 18 horas, aqui na Igreja Centenário, Rua Capitão Ariovaldo Correia Pinto, número 314, Vila São Luís. Então, no dia 16 de outubro. Mais uma coisa que é também importante lembrar, que nós vamos vender essas coisas, nós ganhamos, e essas obras de arte, coisas assim lindas, chique pra caramba, vai ser vendida, para que a gente possa, para reverter o dinheiro para a igreja, tá certo? Então, se você souber alguém que trabalha com artesanato, quiser nos ajudar, pode falar com a gente vai buscar. Deus abençoe.
Lembrar também que a gente está na escola dominical, a gente vai estudar, já começou a estudar hoje, o livro de Tiago, né? Então estudamos o livro de Tiago, capítulo 1, começamos hoje, e aí você é nosso convidado a estar com a gente, tá certo? Então, a gente vai, queria que você estivesse aqui com a gente, para a gente estudar junto a palavra. Às vezes você só vem à noite, mas vem também na escola dominical, para a gente aprender acerca da palavra do Senhor, sobre o livro de Tiago. É muito legal, Tiago é uma pessoa, é um livro muito prático, e vai nos ajudar a colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E também, a gente teve a reunião do conselho, com a graça do Senhor, e nós estamos tendo aí alguns projetos que posteriormente vamos estar anunciando para os irmãos. Vamos fazer ali, se der tudo certo, a gente vai fazer a pintura aí do edifício, né? Está meio feinho, a gente precisa pedir para Deus dar para nós graça, e Ele vai dar condições para a gente conseguir fazer isso. Então, você fala assim, pastor, a gente não tem muito, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, vai estar nos abençoando. Então, é importante da gente estar crendo que Deus vai derramar graça. A gente também está se reunindo em oração antes do culto, para que a gente possa buscar a presença do Senhor, para que Ele nos ajude a realizar essa obra. Então, que Deus abençoe sua vida. E a gente também tem, estava esquecendo, a gente também tem programado um trabalho com crianças. Vai ser no dia 22. Então vai ser um trabalho com crianças aqui, uma tarde especial para as crianças. Então também, mais para frente, a gente vai estar dando maiores informações, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Deus derrame graça sobre o seu coração.